chão treme com um estrondo, rasgando as ruínas e fazendo-as desmoronar nas ruas. Atrás de janelas fechadas e portas trancadas, os moradores se encolhem de medo. Todos pensam: será outro terremoto ou enxame chegando? Mal a pausa, de 1 segundo entre os impactos, cada um mais intenso que o anterior. Algo ameaçador se aproxima com passos ensurdecedores. Alguns moradores correm buscar armas para defender a cidade. Outros apenas puxam suas famílias para perto e rezam para que tudo acabe rápido, e vai acabar. O Duque e seu exército são os primeiros a tomar as ruas. Eles saem do caminhão de sorvete com armas, espalham-se e vasculham as ruas vazias em busca da origem da perturbação. Eles sobem em carros abandonados para ver melhor. Observam ao longe até o chão tremer de novo. Eles estão ficando mais fortes. O Duque pode sentir isso. Todos ao redor dele olham em sua direção, olhos rápidos e preocupados, procurando uma explicação. Orientação ordena algo, mas antes que o Duque possa oferecer algum tipo de segurança à sua milícia improvisada, algo se move por perto. Todos congelam, virando a cabeça rapidamente em direção ao som de membros insetoides. No concreto, feixes de laser verde convergem para um pedaço vazio do asfalto ao lado dos carros estacionados. Em um instante, o som desaparece rapidamente, sendo substituído por outro impacto que estremece a terra. As raras janelas intactas, carros destruídos, são arremessados para o alto. Suspensões rangem e alarmes tocam em loop, mantendo o exército em alerta. Outro movimento rápido e arranhado, agora vindo de trás dos carros na calçada. É impossível dizer se eles estavam estacionados quando tudo começou a dar errado, ou se seus motoristas abandonaram os veículos em um estado de pânico cego. Esses veículos agora servem só de esconderijo para quem estiver à espreita. O Duque sinaliza com a cabeça para um soldado avançar. Saltando para a ação, o homem sobe no capô de um carro, mas a criatura sai correndo do esconderijo e sobe nele. Outro tremor sacode a rua. O soldado cai do carro, quase atingido por mandíbulas afiadas. Ele mal consegue segurá-las. Algo está errado. Pernas segmentadas, espinhos nas costas e sulcos pela cabeça e tórax escuros. De perto é ainda pior. O soldado tenta afastá-la desesperado. Ela tem o tamanho de um cachorro grande, com antenas se movendo freneticamente pelo ar, enquanto tenta determinar qual parte do corpo do homem seria a melhor para morder. Ao redor, os outros soldados levantam suas armas, seus lasers varrem o ar freneticamente. Os feixes das lanternas cegam o companheiro caído no chão, fazendo com que ele e o inseto enorme continuem se debatendo. Gritos tomam conta. Ninguém acerta um tiro limpo sem atingir o soldado apavorado. Um disparo ensurdecedor ecoa, calando os gritos de pânico. O tiro de grosso calibre do revólver do Duque estoura a cabeça do inseto como um balão, restando apenas uma cavidade na frente do corpo. O soldado empurra o cadáver, levanta-se rápido, abalado, porém ileso. Ele se vira e vê o Duque girando a arma nos dedos. Os olhos frios do Duque dizem tudo. Ele não se importava se seu homem morresse, só queria o inseto destruído. Outro tremor, mais próximo e tão forte que faz todos os soldados da milícia cambalearem. Eles logo percebem que não são os únicos afetados pelos terremotos. De perto, outros insetos enormes surgem rapidamente, seguidos por mais alguns, aproximando-se dos humanos, quase todos do tamanho de lobos. Eles escalam veículos, surgindo pelos cantos das ruas. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos,
sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Enquanto a milícia levanta suas armas mais uma vez, esperando pela ordem que não recebem, o Duque saca novamente o revólver e atira, reduzindo um dos insetos a um monte de pernas decepadas. O grupo obedece e começa a atirar. Balas voam para todos os lados. Com o barulho, os insetos se dispersam, movendo-se mais rápido e de forma errática ao tentar avançar sobre um soldado. A maioria é atingida pelo fogo automático antes de avançar poucos metros, explodindo em restos de exoesqueletos. Mas quanto mais os soldados matam, mais aparecem em seguida. Uma onda de insetos invade a rua, surgindo das fendas e cobrindo os corpos dos outros membros da colônia. As armas dos sobreviventes fazem cliques vazios quando a munição termina. Um soldado, próximo ao enxame, é atacado por insetos gigantes e desaparece. Seus gritos agudos mostram que ainda está lá, antes do enxame engoli-lo, e ele disparar o último tiro do revólver. O Duque se vira e foge, deixando o resto de seus homens para a massa de insetos que se aproxima. Ele se força a ignorar os gritos arrepiantes deles. Ao serem eviscerados, pedaços de carne ficam presos nas mandíbulas e são dilacerados pelas criaturas, cuja mordida rasga aço. O enxame atravessa músculos e ossos humanos facilmente enquanto domina seus soldados. O Duque corre por um beco, tentando passar entre prédios abandonados e achar uma rota de fuga para a rua seguinte. Mas ele encontra um beco sem saída. Atrás, ouve o tilintar das mandíbulas e o rastejar das pernas dos insetos. Ele se vira com o revólver levantado e aperta o gatilho contra o inseto solitário. A arma faz um clique redundante e o Duque fica indefeso, sem ter para onde correr. Ele levanta os olhos para o céu e espera pelo inevitável. Então ele vê. Outro tremor trouxe algo mais com ele. Acima dos prédios, um enorme objeto sombrio projeta sua silhueta e quase bloqueia toda a luz do dia. Ele paira como uma enorme embarcação acima, mas não está realmente passando. Está descendo rapidamente, ficando mais baixo a cada instante. Já atingiu os prédios mais altos da cidade, esmagando-os e fazendo os andares superiores desabarem até a rua. A vasta sombra paira sobre nós. Inicialmente, parece que vai pousar, mas sua real escala se revela a cada segundo. Ela se ergue colossal, mergulhando todo o distrito na escuridão. Escombros começam a cair ao redor do Duque, que se resigna ao seu destino. Ele observa o invasor gigantesco e ameaçador pousando até não conseguir mais assistir. A manhã de 7 de junho de 2002 não foi típica para Lyle Putt, assim como ser agente especial da Fundação SCP não era um trabalho comum. Ao chegar à instalação designada, Putt já se arrependia de ter deixado o pager desligado naquela manhã. Ao ir do estacionamento à entrada de pesquisa, ele esperava os mesmos procedimentos e varreduras de segurança rotineiras, entrando na fila com todos os outros, enquanto todos eram verificados para qualquer material ou condição potencialmente perigosa ou anômala. Mas naquela manhã não houve nenhuma verificação de segurança. Em vez disso, um membro do pessoal do local agarrou o agente e
e o puxou à força para dentro do prédio, explicando apressadamente, pela metade, que não havia tempo para protocolos. Tentaram falar com Putty a manhã toda e disseram que ele precisava ir para uma sala de reuniões por uma situação em Nova Jersey. Lá dentro era um caos. Pesquisadores corriam entre as salas, alguns largando arquivos no chão. O agente especial Putty tentou conseguir algum tipo de resposta sobre o que estava acontecendo, mas o oficial de segurança continuava insistindo que não podia contar para ele. Eles não tinham autorização para divulgar essa informação. Seria mais fácil se Putty apenas participasse da reunião de emergência, para a qual já estava aparentemente atrasado ao chegar à sala. O oficial apressou o agente da fundação para dentro e lhe desejou boa sorte enquanto Putty entrava tropeçando. Um grupo de homens e mulheres com equipamentos táticos aguardava impaciente, de braços cruzados. O brasão de uma grande criatura serpentina, enrolada em um prédio alto com torre pontiaguda, aparecia nos emblemas dos ombros dos uniformes. Força-tarefa, Móvel Piauí, também conhecida como Cidade Slickers. A situação era realmente séria. Lyle percebeu em silêncio. A Força-tarefa Móvel Piauí 1 era a equipe da fundação para investigar, conter ou limpar anomalias em ambientes urbanos densos. Eles eram enviados por toda Nova York. Se algo ruim ocorresse em Jersey, não surpreendia chamar os Slickers. Olhando severamente para o agente Putty do outro lado da sala, o pesquisador-chefe Gus McGinley pigarreou e observou que eles poderiam começar atrás dele. Um mapa rodoviário era projetado na parede, mostrando uma área a 5 quilômetros ao norte de Morristown, Nova Jersey, e 48 quilômetros a oeste de Nova York. Era um pequeno cruzamento entre a Rota 202 e a Rota 10, mal grande o suficiente para uma vila pequena, quanto mais para uma cidade. Mesmo assim, a área era identificada como Littleton, Nova Jersey. Enquanto McGinley explicava, a imagem na parede mudou para uma foto aérea do mesmo cruzamento. A cidade aparecia nas imagens de satélite e, segundo McGinley, a foto tinha menos de 24 horas. A imagem era desta manhã. Putty e o Piauí semicerraram os olhos, tentando notar a diferença entre as fotos. Parecia o jogo de encontrar diferenças mais tenso já criado. A diferença só ficou impossível de ignorar quando o pesquisador principal, McGinley, aproximou a mesma imagem. Toda a área estava vazia. McGinley explicou claramente. Por volta de 0h30, no horário do leste, Littleton desapareceu espontaneamente. A fundação tentou contato com os moradores da área, mas não obteve resposta nem encontrou sinais deles. Satélites fizeram varreduras térmicas, mas não localizaram moradores desaparecidos ou infraestrutura da cidade. A maioria dos prédios eram casas antigas do século XVIII ou XIX, e todas já haviam desaparecido. O sumiço de uma cidade inteira seria um grande problema de imagem para a Fundação SCP. Por isso, toda a agitação daquela manhã. Pesquisadores foram realocados de outros projetos para ajudar agentes de campo na operação de encobrimento, para manter o sigilo da fundação e impedir que o público tivesse qualquer conhecimento das anomalias. Algo difícil de fazer quando uma cidade inteira desaparece repentinamente da existência. Até agora, a única medida da fundação foi interceptar todas as ligações para Littleton, desviando qualquer pessoa que tentasse entrar em contato com parentes lá com a história de cobertura de manutenção nas linhas telefônicas locais. Antes de Lyle terminar o café da manhã, a fundação já investigava freneticamente o desaparecimento de Littleton. Eles estavam tentando determinar a causa da anomalia, enquanto ao mesmo tempo tentavam se antecipar a qualquer possível crise de relações públicas que isso pudesse causar. Até agora, a fundação não encontrou evidências de anomalias dimensionais para explicar o sumiço da cidade. O destino de Littleton e seus moradores seguia desconhecido. Embora todos temessem o pior, enquanto a fundação se preparava para enviar uma equipe de investigação liderada pelo agente Putty, eles permaneciam alheios à verdade. Os moradores de Littleton já corriam grave perigo, e o pior ainda viria.
eles haviam acordado em 7 de junho, a cidade ficou cercada por lâminas de grama, que pareciam ter centenas ou milhares de metros de altura, sem nenhuma maneira de navegar com segurança pela vegetação densa e sem como entrar em contato com o mundo exterior. Os moradores recorreram aos líderes da cidade em busca de ajuda. Por coincidência, naquele dia seria anunciado o vencedor da eleição para prefeito de Littleton, o que trouxe um problema inesperado. Devido à situação inédita, parecia que os processos judiciais precisariam ser interrompidos. Candidatos e eleitores, em disputa intensa pela prefeitura há meses, não chegaram a um consenso sobre o representante. Durante uma crise como essa, isso resultou em amplos desacordos sobre o que fazer, com muitos moradores se alinhando a um de 2 possíveis líderes, a atual prefeita de Littleton e sua rival. Na disputa citada, esse candidato declarou vitória antes do fim e acusou sua oponente de usar a crise para burlar o processo eleitoral. Esses 2 grupos de opiniões opostas logo viraram facções radicais, militantes e armadas. O conflito entre as milícias cresceu quando Littleton foi atacada por criaturas semelhantes a insetos gigantes de origem desconhecida. A Fundação SCP levou 3 dias para enviar uma equipe ao local. O pesquisador-chefe McGinley nomeou o agente Putt para liderar a equipe que inspecionaria a área. Um destacamento da Força-Tarefa Móvel Piauí, foi enviado para apoio tático. Lyle achava que ser designado para a linha de frente da unidade de inspeção era, em parte, retaliação por seu atraso na reunião sobre o incidente. No entanto, ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência para apoiar essa ideia. Em 10 de junho, a equipe da Fundação e a escolta da FTM chegaram e vasculharam a área ao redor da esquecida Nova Jersey. O cruzamento das rodovias que passavam pelo centro de Littleton aparentemente havia desaparecido junto com a cidade e seus habitantes. 4 estradas desconectadas levavam a um espaço vazio, que felizmente estava isolado do público. Cordões de isolamento e desvios afastaram motoristas, sob o pretexto falso de manutenção da rodovia. A equipe andava com cautela ao redor, analisando a cratera rasa deixada pela ausência da cidade. As varreduras realizadas pelos topógrafos da Fundação confirmaram que a área estava livre de radiação ou qualquer vestígio de materiais nocivos, anômalos ou não. O agente Lyle meio que esperava, ou até torcia, porque teria sido mais simples encontrar Littleton escondida atrás de um campo de força invisível em forma de cúpula ou presa em alguma dimensão paralela adjacente à realidade. Enquanto subia pelo buraco lamacento e via apenas terra vazia, ele achou que não havia sinal da cidade desaparecida, até ouvir um estalo alto sob o pé. SCP-6287 é a cidade de Littleton, Nova Jersey, que sumiu com todos os moradores, apesar dos esforços da Fundação SCP. A cidade não teve sua localização exata determinada até uma equipe da Fundação, incluindo Lyle Putt, ser enviada para a área. O SCP-6287 foi descoberto após detritos encontrados na bota direita do agente Lyle Putt serem confirmados como parte dos edifícios e flora do SCP-6287. Por um meio anômalo, toda a cidade foi reduzida a cerca de 5 centímetros cúbicos, permanecendo indetectada, até o passo em falso do agente Lyle Putt, cuja bota causou a morte de cerca de 600 dos 780 moradores da cidade. Todos os esforços da Fundação para comunicar e ajudar os sobreviventes miniaturizados fracassaram por causa de seu tamanho reduzido. Complicações impediram salvar os habitantes restantes. Pesquisadores da Fundação sugerem que o fenômeno que encolheu a cidade também pode ter causado dilatação temporal, levando os moradores de Littleton a vivenciarem o tempo mais devagar. Levaram 3 dias para serem encontrados, mas para eles isso poderia durar até 1 mês. Pesquisadores especularam que esse isolamento prolongado pode ter desestabilizado a comunidade, que ficou isolada do mundo exterior. Eles podem ter descido à ilegalidade e à violência. Sem comida,
água ou suprimentos, a sobrevivência poderia tê-los levado a se voltarem uns contra os outros, sem comunicação eficaz entre os sobreviventes. O que ocorreu após a redução é desconhecido. Alguns sugeriram que colônias de imigrantes, Tetramorium, as formigas de pavimento, podem ter visto humanos miniaturizados como ameaça ou alimento. Essas formigas costumam formar colônias sob o pavimento e são muito adaptadas a ambientes urbanos e suburbanos. São conhecidas por conquistar áreas e atacar colônias vizinhas, causando a morte de milhares de formigas de pavimento nas calçadas urbanas. Se houvesse formigas de pavimento em Littleton, elas seriam muito mais numerosas que os humanos e pareceriam enormes. Após o incidente, SCP-6287 aguarda reclassificação de Euclides para agente neutralizado. Bud não recebeu nenhuma ação disciplinar. Como resultado de suas ações, ele foi colocado em um período de licença remunerada de 6 meses. Ele também recebeu um encaminhamento para um conselheiro de trauma anômalo da Fundação SCP por seu papel em matar inadvertidamente 600 pessoas. O fenômeno exato que fez a cidade de Littleton encolher permanece desconhecido até o momento. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como a SCP-3852 mais corpos na água, justiça em uma pequena cidade.